Aê, estamos ao vivo. Deixa eu fixar aqui. Desafios da arte na pandemia. Criadores negros. Aham. Como é que eu faço aqui? Quero fixar esse comentário. Acho que é clicando isso. Aí, fixei. Vamos entrando todo mundo. Tá todo mundo me ouvindo? Tudo certo? Me falem, por favor. Se estão me ouvindo? Quero saber. Quero saber como é que tá aí. Vão me falando sobre áudio, tudo. Estão conseguindo me escutar bem? Tudo certo? Esperando a galera entrar. Vão colocando coraçõezinhos também, porque isso ajuda a engajar, a chegar para mais gente, tá bom? E bora lá, esperar mais gente entrar aqui. Eu vou começando então. Para quem não sabe, meu nome é Meire. Meire Nascimento, né? Eu sou formada em letras, sou formada em publicidade também, trabalhei muito tempo nessas áreas. E sou atriz há um pouco mais de 3 anos no Interus Coletivo, né? E falar um pouco do Interus Coletivo então agora para vocês. Ele é um coletivo, né, que existe há um pouco mais também de 3 anos, né? A gente trabalha com pesquisa e atuação em espaços não convencionais. Ele começou dessa forma. Começou, na verdade, a partir de uma oficina de contrapartida do Fomento, né, com essa finalidade de atuação em espaços não convencionais. Aí eu vou falar um pouco dessa live que vai acontecer hoje. Ela faz parte de uma das ações que estão rolando dentro do projeto Os Naves, né, um projeto que foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural PROAC, e também da primeira edição do Prêmio Aldir Blanc de Apoio à Cultura da cidade de São Paulo. Né, explicando um pouco agora sobre Os Naves, ele é um espetáculo baseado em um caso real, né, conhecido como o maior erro judiciário brasileiro, e conta a história da injustiça e os abusos sofridos por 2 irmãos condenados por um crime que eles não cometeram, né, um crime que não existiu. Esse espetáculo estrearia em praças públicas em 2020, mas devido à pandemia, ele foi adaptado para o digital e estreará agora no mês de agosto no canal do Interus Coletivo, no YouTube. Ele já está sendo editado pelo nosso querido Lucas Benoit, que fez todo o trabalho de gravação e agora está no processo de edição. E finalmente agora em agosto estrearemos. Aproveitar o gancho também para dizer que devido aos inúmeros desafios que nós e outros profissionais das artes temos encontrado para continuar nativa nesse mundo digital, nós convidamos um artista, amigo nosso e parceiro do coletivo para um bate-papo sobre esse momento. Eu vou chamar nosso convidado então. Antes disso, eu gostaria que vocês também, se quiserem, se sentirem à vontade, podem fazer comentários, perguntas. Nosso comentário aqui estará aberto para todos vocês, para a gente, né, debater, mas a gente trocar junto também informações, que é muito importante dentro desse tema, desafios da arte na pandemia. Então, eu vou chamar o meu convidado, o Will Lima, que ele também já fez parte do Interus Coletivo. E vou mandar aqui o convitinho para ele. Vamos lá. Will. Yes. Querido, tudo bem? Tudo certo? Tá me ouvindo bem?
Aê! Pode se apresentar. Licença, preciso dizer. Licença Davis, licença King, Malcolm, Conceição Evaristo. Hoje quero falar de mim, falar de ser negro, do ser homem, do ser gay, de ser só, de ser. Licença Maim, licença Abdias, licença Lélia Gonzalez. Corpo negro em um mundo branco. Axé. Compartilhei com vocês agora para essa chegança, um pequeno trecho desse texto do querido Marco Antônio Fera, também poeta, artista plural, e que eu tenho junto com a minha querida orientadora do programa vocacional, Laisa Fernanda, atriz também, dramaturga, desenvolvendo um trabalho de monólogo, e achei ele bem pertinente para poder pedir licença para chegar, para compartilhar, para trocar, para confluir. Ah, que maravilha, lindo! Parabéns. Já chegou chegando, né, com essa força, com esse alô, né, esse axé, as ancestralidades que faz parte da gente. Fico muito feliz, muito honrada de você estar aqui como nosso convidado também para confluir junto com a gente, né, nesse encontro dentro desse tema, dentro de nós, assim, dentro do que a gente traz de ancestralidade para compartilhar com todos, né? Eu acredito que é muito importante, é muito potente que estejamos aqui hoje, que estejamos falando o que a gente sente, o que a gente sabe, a gente pode falar a respeito, né? De tudo que a gente tem como experiência. Eu fico muito feliz mesmo. Aproveitar aqui para dizer também que a gente tinha anteriormente não há muito tempo que quando eu falei de um outro projeto com ele, de um outro grupo que eu tinha, a gente começou essa comunicação, né? Acabou que não aconteceu, era para ser uma live também que não aconteceu, mas eis que a ancestralidade traz a gente aqui para esse momento agora, então era para ser de alguma forma, né? E eu fico muito feliz. Ontem a gente já teve uma conversa prévia e foi muito, muito, muito boa, foi incrível. Incrível como a gente está conectado, né? Como na nossa ancestralidade, como tudo dentro da gente está conectado enquanto pessoas pretas. Eu fico muito feliz mesmo, viu? E eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Juntamente com os queridos, queridas, queridos do Interiors, coletivo de teatro. Está sendo uma honra, então já quero também agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês. A gente agradece muito, fica muito feliz. Quero começar já então o nosso papo, a nossa conversa com uma provocação, né? A gente está aqui para se provocar, enquanto homem preto e mulher preta, e as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos vendo. Já a partir desse tema, né? Desafio da arte na pandemia, criadores negros. Quando a gente estava fazendo a reunião e aí surgiu a oportunidade de você estar junto com a gente a partir desse tema, foi muito legal. Eu falei, nossa, eu vou fazer junto com o Will. Aí uns dias depois que eu digo bem depois, quase chegando perto, agora quase chegando perto, né, dessa live, eu fiquei pensando, mas cara, tá, nós somos artistas, estamos enfrentando uma pandemia, só que todo mundo também está nessa conjuração, tá todo mundo dentro desse desafio, e não só pessoas pretas. Então, eu quero provocar que nós não somos um recorte, né? Nós não somos só pessoas identitárias, que todas as pessoas, as não negras também, são identitárias também, que cada um dentro da sua experiência, da sua vivência, né, enquanto ser humano. Então, provocar desde já que pessoas pretas também elas estão inseridas, elas não são só um recorte. E eu queria já saber o que você pensa sobre essa parte de provocar essa questão também. Como seria isso para você? Sim, é importante esse diálogo,
E aí eu estou aqui escutando o que você está provocando, vendo pessoas tão queridas, amigas, amigues, entrando aqui, né? Aproveitar para compartilhar esse axé e também até me apresentar de maneira breve, talvez para quem não me conheça. Eu sou o Will Isso, sua Limas, trajetória. e sou homem preto, mineiro, vivendo aqui em São Paulo, artista, potente e plural, e nesse momento de vida aí, como pedagogo, como produtor cultural, tensionando os meus fazeres, na perspectiva mesmo da formação, em arte e educação. E falando de arte e educação, eu tenho me debruçado nos últimos anos a pesquisar e estar muito mais atento a respeito das questões que têm a ver com a minha própria existência, né? Então, também tenho trabalhado muito na perspectiva da educação étnico-racial. E esse tema que você traz, Meire, sobre os recortes, né? Ou sobre o direcionamento, né? Dessa grande questão das negritudes ou das pautas identitárias, ela é importante sim de ser debatida, discutida, principalmente nós que vivemos em um país extremamente racista, um país que precisa cada vez mais avançar nesse reconhecimento racial, entendendo que essa consciência racial está muito para além da discussão de negritude, mas também de branquitude, por exemplo. Então, pensar sobre esses debates é muito importante, mas pensarmos também que ele não pode ser esvaziado por si só, né? Na perspectiva de que as pessoas negras, elas não são só um recorte racial, nós somos plurais, nós temos várias agendas, demandas, possibilidades de expressão, de ser e de estar. Então é muito bom estar aqui, né, podendo trocar, confluir sobre essa temática, mas também lembrar e discutir, né, e ampliar para todos de que nós temos também várias outras possibilidades para além de um recorte racial. Sim, é muito importante falar sobre isso, que a gente, quanto criadores, né, nós queremos estar inseridos e não só a partir de uma agenda, né? É como se, por exemplo, fossem épocas sazonais em que falássemos a respeito da consciência negra só naquele período. Nós não trabalhamos só naquele período, nós trabalhamos o ano inteiro, nós pagamos contas o ano inteiro, nós temos coisas a fazer o ano inteiro e a falar também a partir das nossas vivências e não só criar também, né? Então é muito importante que isso não seja só um recorte, que as identidades, como eu falei, né, que eu vi outro dia a Joyce Bert falando, que identidades, identitários não estão só nas pessoas negras, estão nas pessoas brancas também, a partir do que elas contam enquanto elas são privilegiadas. E é muito importante que elas falem também dos seus privilégios, porque sim, isso é uma identidade também. Né? Mesmo que nós negros não tenhamos nenhum privilégio, que estejamos sempre à margem, mas elas também têm que contar sobre né, esse privilégio que elas possuem. Então, não é sobre só identidade, não é sobre recorte, é sobre inserção. Todo mundo estar junto, conjurando e, né, sendo desafiado dentro da arte também. Né? E Isso. nesse sentido também dizer que é muito importante essa corresponsabilidade de todos mesmo, de discutir mesmo, discutir, se descobrir racialmente, né? Então, eu tenho tido a oportunidade, até de certa forma, acesso a amigas e colegas de trabalho não negros que têm se criticado bastante, têm discutido branquitude, por exemplo, e também negritude, né? Então, dizer que essa pauta de negritude não cabe somente a nós, pessoas negras, né? Mas cabe a todos ter a sua consciência e buscar se racializar dentro do seu horizonte, da sua perspectiva de existência. Exato. Essa é uma das provocações que a gente também coloca para todo mundo, né? A partir desse tema. Uma outra pergunta que eu queria fazer antes disso tudo, né? A gente está em uma época que todo mundo sabe, não tem como não saber, só se as pessoas estiverem em outro universo, dentro de uma pandemia, né? Então, antes disso, eu queria saber como era fomentar a arte, trabalhar com arte antes dessa pandemia acontecer para você que é um artista,
né, que é um artista que trabalha, né, com influências negras, a partir de vivências suas. Então, queria saber como que era isso antes para você e como é que isso se refletiu agora. É muito interessante essa pergunta, Meire, porque ao perguntar isso, eu faço uma reflexão da minha própria trajetória de vida, né? E talvez o que eu quero muito dividir aqui com vocês é a respeito também da minha experiência, da minha trajetória de vida. Então, antes da pandemia, por exemplo, estava nessa atuação presencial e tinha um vínculo, por exemplo, de trabalho com uma instituição, enfim, né, sobre o regime de CLT. E aí, naquela perspectiva, eu ficava percebendo o quanto que era bom estar ali, por trabalhar também como arte educador, mas também isso me limitando em outras perspectivas e possibilidades, assim, de uma maneira geral. E aí, no ano de 2020, né, a gente teve o grande acontecimento da questão da pandemia, e eu já não estava mais vinculado a esse trabalho, então eu aproveitei essa oportunidade para começar a investir mais em projetos que por várias questões da vida, estavam engavetados, né? Então, assumi para mim, nesse momento, assim como vários profissionais fizeram, de trabalhar de forma autônoma, né? E entender também o que é trabalhar de forma autônoma, que é um grande desafio de uma maneira geral, mas diversas para que você possa também galgar outras oportunidades. E nessa perspectiva, eu consegui adentrar o universo da produção cultural, por exemplo, que é uma dos leques de atuação que eu tenho desenvolvido, principalmente produção voltada às artes cênicas em geral, dança e teatro. Mas, para além disso, também atuar numa perspectiva mesmo de estar em espaços de tomada de poder. Assim, eu acho que isso é muito importante. Talvez a gente queira discutir mais sobre isso ao longo do tempo. Então, atualmente, trabalho, né, com algumas facetas, mesmo durante a pandemia, voltado a um trabalho mais autônomo, mas também vinculado a políticas públicas também, né, que é o caso do programa PIA, no qual eu estou atuando como artista, né, de uma forma geral, mas trabalhando na perspectiva como articulador e coordenador regional. Que maravilha, né? E você vê que o trabalho continua, ele não para, né? E ele cada vez fica mais potente, ainda mais nessa época que estamos vivendo, né? É muito importante, muito potente, né? Ela está viva, ela está presente, né? Essa sua arte e o que você está fazendo junto a ela. Então, por isso que eu falo, né? Como que é trabalhar antes e o que é trabalhar agora, né? Com essas demandas que nós, enquanto, né, já dizendo, pessoas pretas, temos um pouco mais de dificuldade, não, falta de oportunidade, que digo, né? Então, você está agindo com isso, se preocupando, formando e criando, é muito importante, né, para trazer. Não só vindo de fora, você trazer também. Isso é muito importante. Então, é muito legal saber, né, o quanto você está fomentando a partir disso. É muito legal mesmo. Inclusive, a partir da sua fala, né, também fico aqui revisitando os fazeres, né? No meu caso, os fazeres artísticos pedagógicos, de que essa oportunidade, por exemplo, que eu estou tendo, ela não contempla toda a realidade dos nossos irmãos, né, irmãs, assim, de uma maneira geral. Então, tem muita gente preta totalmente desprovida, sem oportunidade, né, sem perspectiva mesmo de atuação profissional. Mas, ao mesmo tempo, também eu acho que é importante dizer que a gente precisa também pensar na não romantização, principalmente quando a gente fala das pessoas pretas periféricas, né? Então, perceber, inclusive, que a quebrada, que a periferia são lugares de grande produção de conhecimento, sempre foi. E aí, talvez numa live como essa que a gente está aqui trocando e falando para muitos outros artistas, a gente tomar cuidado também sobre quando a gente vai desenvolver determinados tipos de trabalho na comunidade, na quebrada, visitar as nossas intencionalidades, né? Porque por vezes, enfim, eu percebo que existem tentativas e narrativas de querer levar o conhecimento, né? De poder salvar as pessoas que estão na quebrada, sendo que a periferia sempre foi um lugar de muita produção cultural. Então, de fato, perceber como a nossa arte, né, enquanto artistas e artistas educadores,
pode contribuir para o fortalecimento, mas a quebrada sempre foi, sempre será lugar de grande produção de conhecimento, especialmente agora, em momento de pandemia. Exatamente. Falando disso, né? Eu sou uma pessoa de quebrada também. E eu sempre tive que ir para o centro se eu quisesse algum tipo de arte, se eu quisesse isso para mim, eu teria que me deslocar do meu local, fazer alguma coisa fora, e geralmente eu levo 2 horas para chegar nos lugares. Então, essas coisas, esse fomento, essa fomentação de arte, ela precisa chegar até nós também, porque nós temos recursos de internet, eu tenho aqui um recurso de internet, eu tenho o meu privilégio de estar dentro do meu quarto, e eu sou de quebrado, então eu posso fazer também. E não é só porque nós somos pessoas pretas que nós não temos a capacidade de criar e nós não temos material, a gente tem, mas o que falta para a gente é oportunidade. É as pessoas de fora também chegarem até aqui, né, e verem né, sentir o que a gente está fazendo. Isso é muito importante. Né? Tem uma pergunta aqui do Rômulo para você. Oi, Rômulo, tudo bem? Oi, querido. Quais foram os desafios de trabalhar com arte como autônomo? Porque, pelo que você disse, precisou arregaçar as mangas, certo? E aí ele fez essa pergunta do Rômulo. Paulo, querido, quanto tempo, bom ter você aqui com a gente. Agradeço pela pergunta. E é isso, né? Eu fico pensando que é um desafio recorrente, inclusive, né? De você buscar sempre fazer mais em prol da sua sobrevivência, né? E aí, pensando nesse recorte como um homem preto, inclusive um homem preto de pele escura, os desafios são ainda maiores, né? Porque a estrutura sistêmica e racista que a gente está, ela não dá trégua. Mesmo que a gente tenha, no meu caso, formação acadêmica, mesmo que tenha contatos, infelizmente, o racismo ele não dá trégua nesse sentido. Então, é uma busca constante de se desviar dos obstáculos, né? De trazer realmente, agregar o valor a partir das potências que eu tenho para que haja as oportunidades, né? E essas oportunidades sendo, inclusive, no campo da ocupação, porque nem sempre as oportunidades chegam. Então, uma coisa que eu percebo como autônomo é a importância que é de eu tensionar as oportunidades para que eu possa alcançá-las, né, em várias esferas. E penso que isso tem esse lugar da resistência de ocupar os espaços, mas isso por vezes cansa também, porque nem sempre eu quero sair ocupando tudo. Às vezes eu quero simplesmente ser convidado, às vezes eu quero simplesmente ser estar naquele espaço. Então a gente fala também de humanidade. Então é um desafio eminente e que é uma luta dia após dia. É verdade, é uma luta, eu digo também isso por mim, né? Eu, como mulher negra, sempre um desafio em tudo na minha vida, desde o começo da minha trajetória enquanto professora, quanto publicitária, até o momento em que eu sou atriz e quero ter a oportunidade de criar em todas as facetas, né? Então, isso é muito importante você dizer, né? Que às vezes a gente quer ter essa oportunidade de estar lá criando e toda vez a gente tem que estar ocupando os lugares. Não é só sobre ocupar que a gente não quer só invadir nada, né? Nós não queremos promover nenhuma violência. A gente só quer estar inserido, né? Desde muito tempo, desde a abolição, a gente quer só estar inserido, cara, né? E a gente tem que sempre galgar esse lugar, a gente tem que sempre se desafiar a procurar esses lugares a fundo, porque eles não chegam até nós, né, de uma forma facilitada. É sobre isso também. Aí eu quero saber também. Você quer falar? Pode falar, desculpa. Imagina, eu só iria complementar dizendo, escurecendo, na verdade, de que o movimento de ocupar é muito importante como resistência, como militância, como ativismo, só que isso nos suga, né? A gente não quer estar o tempo todo nesse lugar, né? Então, só para esclarecer Tá. que isso não deixa de ser importante, mas que existem outras formas também da gente simplesmente ter a nossa humanidade ali respeitada com dignidade. E nem sempre buscando a sobrevivência, né?
Mais do que Exato. sobreviver, a gente quer viver e viver com dignidade. Isso. Disse tudo. A gente só quer viver, a gente só quer estar ali, né? Isso que é bem da verdade. É... Bom, uma outra pergunta também para você, como que é ser o criador negro também em ambientes onde pessoas brancas são a maioria? Porque eu vejo isso em mim desde do começo da minha trajetória, enquanto né, eu fui criada para viver em um ambiente branco. Opa, ele caiu. Ai, meu Deus. Acho que. Deixa eu ver, chamar ele de novo aqui. Opa, certo? Então, voltando, aí eu fui uma pessoa criada para ser, né, para ter um pensamento branco. Desde quando desde pequena, estudando em escola particulares, em uma educação europeia, até a vivência que eu tinha de trabalho, aí faculdade, ciclo de amizades. Então, sempre foi um ambiente muito branco, né? E até eu criar essa consciência que eu tenho, que eu ainda estou criando da minha negritude, de ser uma mulher preta, levou um tempo, né? E não foi muito fácil. Eu queria saber para você, na sua trajetória, se você, né, tendo esses momentos, como é que foi para você ser uma pessoa preta e como que é ser uma pessoa preta em ambientes onde brancos são a maioria? Nossa, essa pergunta também me leva a revisitar a minha trajetória. Sim, uma excelente pergunta, Meire. E aí eu faço um recorte bem importante na minha vida, que é, né, eu chego em São Paulo em 2016. Eu só isso mais de 30 anos, inclusive. Então, foi a partir de 2016 que eu comecei a adentrar um processo de reconhecimento mesmo, racial, né? De me entender como homem negro, né? De me tornar-me negro, como diz nossa querida Neuza Santos. E é um processo realmente bem importante, de desabrochar, mas que também traz muitas imagéticas do quanto que a gente está inserido em um ambiente, por vezes, e uma sociedade extremamente racista. Então, o conhecimento racial vai te dando também a percepção de como os diversos espaços que a gente está, que a gente frequenta, por vezes é muito racista, assim. E eu agradeço muito às artes, assim, em especial. Inclusive, o próprio Ínteros também foi um lugar que me trouxe, que contribuiu também para a minha identificação racial, porque foi bem nesses primeiros anos também que eu tive a experiência de estar no Ínteros, né? Enfim, a gente poder trocar o processo dos naves, a primeira edição. E eu lembro que mesmo nessa perspectiva artística, né? Sempre foi um lugar que eu comecei a me revisitar, principalmente eu que sou bailarino e que sou da dança, né? Porque uma coisa que é muito comum para nós, pessoas negras, e principalmente homens negros, é a questão do estereótipo do corpo, né? O corpo da pessoa negra chega antes da sua humanidade, assim. Então é muito comum, por exemplo, bailarinos negros se apresentarem quase seminus, assim, sabe? Os papéis, por vezes, que chegam pra gente é mais para trazer a tensionalidade do corpo, a virilidade do corpo, do que a própria arte em si. Então, a partir desse momento, eu comecei também a criticar esses convites, essas possibilidades, sabe? Esse determinado trabalho que eu vou fazer precisa realmente que eu esteja sem camisa, ou que eu faça um papel seminu, por exemplo? Por que que precisa ser feito? Porque esses questionamentos, inclusive, vai trazendo para a gente a necessidade de ser considerado outras facetas artísticas que a gente possa ter, né? Então, essa é uma dos aprendizados que eu tenho tido, diversos outros também, mas trouxe esse em especial porque eu acho que ele atravessa muitos fazeres artísticos e de que a gente pode explorar também outras possibilidades da nossa existência, para além do estereótipo, para além do físico, né? Para além desse estereótipo da virilidade e etc. É muito importante essa questão, porque
a gente tem essa problemática da hipersexualização do corpo negro, né? E você vê que isso não tá, isso tá dentro da arte também, além do estar do lado de fora, sempre fomos vistos como pessoas super boa, né? Que se diz boas de cama, não sei o quê, sabe? Essa coisa, essa problemática que não nos cabe. Nós somos muito, obviamente, nós somos muito mais do que isso. Nós somos artistas também, nós somos pessoas que sabem fazer arte muito bem, sabem falar muito bem, tudo, né? Então, nós não queremos só sermos vistos somente como um corpo, né? E isso é muito importante dizer dentro dessa perspectiva artística também, que nós não somos somente isso, nós somos artistas criadores, né? Por isso que eu queria trazer essa provocação e reflexão também a partir disso. Sim. E pensar nessa criação no sentido mais amplo possível, né, Meire? De que existem espaços, principalmente espaços de tomada de decisão, que é muito importante que as nossas existências ocupem, né? Então, por exemplo, hoje, eu estando trabalhando como articulador e coordenador de uma política cultural, isso é muito importante, porque é um corpo preto ali que vai estar, uma mente preta a partir de uma perspectiva e de uma realidade que vai mudar todo o fazer, ou toda uma outra forma, entende? Até na perspectiva mesmo ancestral, na perspectiva de outros olhares, dos meus. Então é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de adentrar diversos espaços de criação. Totalmente importante. É verdade. É, uma outra coisa, né, como nós que geralmente somos pessoas, falando de novo sobre isso, mas é importante ressaltar como nós, pessoas periféricas, podemos ter acesso a tudo que as pessoas não negras têm em questão de conteúdo e material para criar. Eu fico pensando, puxando esse gancho, pensando onde nós, em ambientes brancos, estamos inseridos, a partir do que a gente pode criar, né, além disso. Eu digo isso como nós falando sobre os naves, né, eu estou criando, por exemplo, a Dona Ana. A Dona Ana é uma mulher, né, normalmente ela é uma mulher branca, vista como uma mulher branca, e na história ela foi uma mulher branca que tem os seus filhos. E aí, a minha perspectiva é contar... em 2018, eu contava a Dona Ana de uma forma mais leve, um pouco mais poética. Agora, o que eu estou trazendo da Dona Ana é essa mulher, que ela é uma mulher negra, né? Então, automaticamente, ela acaba sendo aquela mulher forte em determinado período, e uma mulher forte porque ela perde os filhos. E isso se dá muito com a realidade da mulher preta, que é mãe solo, e que perde os filhos em uma chacina, que perde os filhos em algum lugar mortos por policiais, né? Isso é muito a nossa realidade. Eu queria trazer isso também para os naves. E aí, no segundo momento, aquela mulher fragilizada, já sem forças alguma. E essa coisa do estereótipo da mulher preta, que ela só tem que ser aquela mulher guerreira, aquela mulher que cria, aquela mulher que é força, mas ela não é a força o tempo todo. Nós não estamos o tempo todo de cabeça erguida, nós temos a nossa fragilidade, a gente está sangrando também. E a gente, a partir desse sangue, a gente quer contar que, cara, parem, né, com isso, parem de nos matar, parem de fazer o que estão fazendo com a gente o tempo todo, né? Né? Enfim, é muito importante dizer isso porque sempre é aquele estereótipo das pessoas pretas que são fortes, né? E isso dentro da arte, isso acaba sendo como se fosse um tipo de estereótipo, uma caricatura da pessoa preta que é forte. Como que é isso para você? Nossa, isso para mim tem sido uma forma que eu tenho criticado bastante os processos artísticos, assim, porque é isso, né? Infelizmente, quando a gente tem oportunidade, as oportunidades elas chegam também de uma maneira, como você disse, bem estereotipada, muito limitada, de um Brasil super colonial, inclusive, e nos é negado o tempo todo a possibilidade de também demonstrarmos artisticamente a nossa pluralidade, assim.
Então, é isso, né? A partir desse exemplo que você trouxe, por exemplo, eu acho um máximo, porque nem sempre a gente quer mostrar somente essa faceta que é nos colocada, a gente quer mostrar outras facetas, né? Nem sempre eu quero estar ali para falar sobre a dor do homem negro, sabe? Às vezes eu quero falar, por exemplo, dos meus afetos, da minha humanidade, do Will, além de ser artista, né? Então, é importante que as pessoas que estão envolvidas nessa relação constante com pessoas negras nos enxergue para além dessa visão que quase é midiática realmente, né? Ou dessa visão limitada sobre a nossa existência. E isso tem sido fortalecido para mim até por uma questão ancestral, assim, mais do que nunca. Eu tenho caminhado e tenho querido estar mais com as mestras, com os mestres, com os mais velhos, com as mais velhas. E eu tenho aprendido que tem muita coisa, muitas referências, sabe? Não coloniais, sabe? Não ocidentais, que façam com que a gente compreenda a nossa múltipla faceta, né? A nossa várias formas de poder se expressar. Então, eu tenho buscado muito isso, né? Quais outras formas eu consigo agregar para além do óbvio, para além daquilo que está sendo dado também? E sinto que eu preciso fazer uma convocação aos meus, às pessoas, de que esse olhar não seja somente uma responsabilidade minha, mas seja uma responsabilidade coletiva, né? De nós sermos corresponsáveis pela produção das diversas potências que as pessoas negras possuem. Exatamente, é muito sobre isso também. E a partir disso, eu queria saber quais são as suas influências, né, nessa sua construção, enquanto pessoa que tem consciência, né, de sua raça, de sua cor. Quais são as suas influências? O que te levou, né, a construir, né, a continuar a sua trajetória, né, para além disso tudo? Sim. A minha referência é a minha família. E é bem interessante falar disso, porque quando a gente fala do negro em potência, a gente tem que falar do negro a partir das suas origens. Então, não tem como associar a potência da pessoa negra que não esteja essencialmente ligada à sua ancestralidade. Então, eu percebo que esse processo que eu passo a partir de 2016, tomando consciência de o que é ser um homem negro, gay, numa sociedade, me faz estar mais próximo da minha família, sabe? Da minha mãe que é preta, do meu pai que é preto, dos meus irmãos que são pretos, da minha sobrinha que vai completar agora 3 anos e que é uma menina preta. Então, estar com a minha família e perceber também, revisitar esses lugares de onde eu fui criado numa quebrada, com muita humildade, com muita simplicidade. Eu posso ir para o mundo, mas eu não vou esquecer de onde eu vim. Então, acho que é muito esse lugar da referência que eu sou. Eu sou um homem periférico, muito para além de onde eu moro, né? Eu acho que isso também é importante ser dito. A minha referência de ser um corpo periférico me é lembrado o tempo todo pela cor da minha pele, né? Mas também dizer que isso eu tenho encontrado como potência de vida também. Então, a minha família, os meus, são a minha grande referência de vida, sim, muito mais do que qualquer de conhecimento acadêmico possa ter me dado aí ao longo do tempo que eu tive. Mas também falar de tantas outras inspirações que eu tenho tido, né? Então, preciso falar, por exemplo, das referências também, né? Que tem me alimentado, né? Na literatura, principalmente, falar de Frantz Fanon, falar de Conceição Evaristo, falar de tantas pessoas negras que têm sido divisores de água para que a gente possa também expandir o nosso sentido de negritude, assim, expandir no sentido mais nobre, mais humano e mais rico de ser mesmo. Que maravilha! E é importante as nossas influências, elas estarem presentes em nós e a gente falar sobre elas, para que haja também contexto e coisas para a gente criar a partir disso, para que as pessoas possam também criar a partir disso, não só ficar só naquele estereótipo, né? Para que tenha repertório também, para que haja repertório para criar.
ainda mais em tempos como esse. É muito importante, então, ter essas influências junto com a gente poder falar sobre um poeta preto, uma cantora preta, né, um pensador, né? É muito legal mesmo, importante falar sobre isso e manter essa ancestralidade viva com a gente. Ela nunca morre, né? Mas manter essa chama, essa coisa da ancestralidade acesa, né? Isso é muito legal, muito importante. Como a gente partilha também, né, essas referências e esses aprendizados, né, Meire? Eu tenho o tempo todo feito dessa minha trajetória uma trajetória coletiva, principalmente para as pessoas não negras, assim. Então, por exemplo, hoje eu também sou um arte educador que trabalho com crianças, né? Trabalhando com literatura infanto-juvenil negra. Então, é imprescindível que as referências que eu compartilho nesse saber, nessa troca com as crianças, sejam também advindas dessa ancestralidade, de referências que possa instigá-las, provocá-las a conhecer. Então, isso é necessário mesmo, né? Falar das tecnologias sociais, né? Dos quilombos, dos desbravadores e desbravadoras. Então, é fundamental que a gente possa se alimentar e alimentar tanto pelos nossos mais velhos e também para os nossos mais novos, né? Para que a gente esteja sempre nessa crescente que nós somos começo, meio, começo, né? A ancestralidade negra vai nos lembrar o tempo todo disso. Então, a gente não é um fim em si só. A ancestralidade negra vai nos ensinar que a gente está sempre em círculo, né? Onde esse ciclo ele começa, ele tem um meio, mas ele recomeça. Então, não existe essa produção de conhecimento de uma maneira hierárquica, vertical. Antes, pelo contrário, essa ancestralidade vai nos ensinar que a gente está em circularidade o tempo todo. Existe um outro modo, uma outra epistemologia, uma outra cosmologia de existência de vida. E que eu acredito piamente que é, talvez, a grande esperança para gerações de dias melhores. A gente perceber sobre o mundo e o Brasil sobre o modo fundante de ser, né? Nós somos um país de pessoas negras, de pessoas indígenas, e a gente precisa voltar à construção do nosso país nesse lugar também. Exatamente. E você falando sobre isso, me vem muitas reflexões assim de como foi a educação na nossa infância, da nossa geração, que foi uma coisa muito eurocêntrica, muito europeia, aquela coisa muito, né, muito formalzinha, muito cada coisa em seu lugarzinho e não pode errar em nenhum momento, né? Eu lembro na primeira infância que não foram me apresentadas a ideia do meu povo negro, da minha ancestralidade, né? Não foi me apresentado isso. Então, o quanto foi difícil bater de frente com as outras crianças que não eram negras, o quanto isso para mim era sacrificoso, o quanto eu me sentia um peixe fora d'água dentro do ambiente, o quanto de bullying eu sofri também, né, por ter o cabelo crespo, por não ser iguais às outras, o quanto isso emergiu para que eu não tivesse a consciência que eu tenho e que eu fosse adquirir bem lá na frente, né? Então, ver você trabalhando com educação para crianças e com crianças pretas, trazendo essa ancestralidade é muito importante e é um futuro muito essencial que vai nos trazer benefícios incríveis que vão para crianças que vão crescer com essa consciência de que sim, nós somos belos, nós somos pessoas pensadoras, nós somos especiais, nós sempre fomos isso, nós somos potência, né? Então é muito legal, esse seu trabalho é muito lindo e enfim, é maravilhoso, né? Muito bom saber. E interessante falar sobre a educação para crianças, mas a educação também para jovens e adultos, porque a gente tem uma lei, Meire, que é a Lei 10.639, de 2003, e nós temos a Lei 11.645, de 2008, que são leis que garantem e obrigam as escolas a ensinarem sobre arte e cultura africana, afro-brasileira e indígena. A Lei 10.639 é uma grande conquista do movimento negro brasileiro, dos movimentos negros brasileiros, né? Que inclusive teve muita influência, né, da arte negra,
né, do TEM, enfim, Abdias do Nascimento, salve, salve. Então, assim, dizer que agora em 2023 essa lei vai se completar 20 anos de existência. E, infelizmente, em paralelo, a gente ainda vê a escola como um espaço que ainda continua reproduzindo muitas violências para as crianças negras, né? Então, é fundamental que nós saibamos, né, que a gente possa na verdade, fazer com que essa lei ela se cumpra realmente, né? Nas escolas, porque a partir do momento que essa lei, que a gente possibilita o ensino da história, da cultura, dos povos africanos, afro-brasileiros, indígenas, a gente está trazendo uma outra perspectiva que vai mudar a forma como se vê a sua autoestima, a sua relação com a sua ancestralidade. Então, é fundamental também que a gente conheça esses aparatos legais e que a gente tensione para que seja cumprido realmente. Porque se é lei, então a gente tem direito. Se a gente tem direito, isso precisa ser cumprido. Isso é importante dizer, porque por vezes terceiriza essa responsabilidade. Não, quem é responsável é os professores, os educadores da escola e não somente. Nós precisamos entender a educação como uma responsabilidade de todos. Nós somos educadores em essência. Então, hoje, se eu tenho, por exemplo, uma sobrinha que vai completar 3 anos de idade, eu preciso entender que eu, para além de tio, eu também sou responsável pela potência e pela educação dela. Então, só assim a gente vai conseguir avançar sobre essa perspectiva do racismo no Brasil. É por meio da educação, realmente. Pela educação, e não essa educação somente eurocentrizada, essa coisa, a nossa educação, né? O que a gente entende, o que a gente sabe como educar, né? O que você entende, o que a gente vai trazer para elas, né? O que é facilitador, o que vai ampliar a mente delas, né? Tem aqui a Tassi, tudo bem, Tassi? Faz tempo que eu não a vejo, claro que por conta de pandemia, mas enfim, faz muito tempo mesmo. Ela está dizendo aqui, sempre era aprendida a história com a Europa como centro, né? E isso não é nosso. Não se reconhece o Brasil até a partir da invasão. Realmente, não se conhece. Né? Sempre foi aquela coisa, né? A história contada, tá, que os presos foram escravos, né? Foram nem escravizados, foram escravos, né? Que eles dizem. E aí a princesa assinou a Lei Áurea e foi tudo bem, foi tudo lindo, maravilhoso. E não foi nada disso. Exatamente. Essa fala da Tassi, né? Um beijo, Tassi, vamos estar aqui com você também. Me lembra muito uma perspectiva da Catiúcia Ribeiro, né? Filósofa, grande pesquisadora que a gente tem, e dentre diversos estudos que ela traz, ela vai trazer o conceito da pluriversalidade, né? A perspectiva da produção de conhecimento, né, tecnologia, não é somente norteadora, né? Ela também é suleadora, ou seja, também tem grandes produções de conhecimento e existência do sul do mundo. Então, a pluriversalidade ela vai dizer que não existe somente uma filosofia, uma perspectiva de vida. Existem diversas e todas essas precisam ser consideradas porque existe potência sobre todas elas. Exatamente. Exatamente. E as pessoas, eu quero ver se as pessoas aqui também têm outras perguntas a serem feitas. Deixa eu ver aqui. Pessoas assinando, vão fazendo perguntas, tá bom? Jogando seus coraçõezinhos também, mas principalmente comentando e perguntando, tá bom? É muito bom vocês estarem nessa roda também. É para todos. Acho que tem. Nós temos mais temos 10 minutos, né? E aí, outra coisa que eu queria falar também como é que você traz o que você traz de artístico, seja música, o poema mesmo que você fez, seja em dança, como que você traz essa arte para a educação? Como é que você traz essa arte também em pandemia para né, para esse movimento, para a arte em si? Como é que você traz isso?
Boa pergunta, Meire. Vou até responder ela, saudando também o diretor do Coletivo de Sonhos, que é o coletivo que eu faço parte, João Piraí, que eu vi que ele está por aqui. E aí eu quero citá-lo, porque também ele é uma pessoa que alimenta muito a minha arte, meu fazer, e me fortalece como preto. E ele vai dizer uma coisa bem importante, que é ser o corpo político nas artes, sabe? Eu acho que é um pouco nesse lugar, Meire, assim, cada vez mais eu tenho aprendido e acreditado que eu quero pintar, que eu quero produzir, que eu quero funcionar um fazer artístico por meio da política, sabe? Por meio de um corpo político no sentido mais amplo da palavra, não de politicagem, mas de ser político, né? E como esse ser político, essa arte política, ela desemboca também nas minhas produções artísticas. Então, trazer as questões realmente que têm sido percebidas, que não têm sido amplamente discutidas, são questões que por vezes, precisam de ser reverberadas na arte. Então, o que me interessa, por exemplo, falar de ancestralidade, falar de negritude, falar dessa de diversas camadas e facetas que nós, pessoas negras, possuímos, não romantizando, acho que é importante dizer isso, não romantizando essas narrativas, porque nós não somos só dor, nós não somos só sofrimento, a gente não é só esse lado ruim, a gente tem também as nossas valorações. Então, me interessa bastante trazer outras perspectivas que não estão sendo divididas e compartilhadas. Então, tenho impressionado muito a dança, o teatro, muito nesse lugar. Que maravilha. É, a Bárbara tinha comentado aqui, tinha feito uma pergunta, eu acabei não vendo. Será que subiu? Bárbara, você pode comentar também, fazer sua pergunta aqui de novo para a gente ver. Deixa eu ver. A Ana, tudo bem, Ana? A Ana está falando aqui, podia comentar sobre a importância do branco interagir com o negro. Sim, essa pergunta que a Ana faz, ela é fundamental, assim, né? Eu tenho refletido sobre isso, né? Que tem até essa máxima, né? O lugar que fala da Djamila Ribeiro. Eu sinto que às vezes as pessoas elas confundem o que é lugar de fala, né? Djamila Ribeiro vai falar do lugar de fala, as pessoas terem sensibilidade, ponto de partida de passar quanto realidade, o lugar de fala não é um não. Não é que as pessoas brancas não podem falar, pelo contrário, elas podem falar, mas precisa de ter a sensibilidade de onde fala, né? E diante de uma discussão, se é sobre... Tá cortando um pouco sua fala. Agora travou. Será que eu travei para todo mundo ou ele travou? Ai, ai, ai. Estou com medo. Quem será que travou aqui agora? Caiu? O Will que caiu ou será que fui eu que caí? Não sei muito bem. Ah, o Will que caiu. Vou chamar ele de novo aqui. Mandei a solicitação para ele. Aí, Will. E tá arrumando a câmera, eu acho. Cai novamente, deixa eu ver aqui. Podem fazer as perguntas, tá bom, gente? Que bom que vocês estão interagindo com a gente. Tá muito legal esse papo, muito gostoso. Muito esclarecedor, né? Muito escurecedor. Pronto. Tava Aí voltou. Deu uma cortada um pouco no que você estava falando. Sim, voltei. Certo. Aí você pode continuar discorrendo sobre o que você estava falando, que tinha dado uma cortada. Tá. Dizendo sobre a importância da gente entender o lugar de fala. Os conflitos que é lugar de fala. A partir das pessoas que são negras. Para entender que
lugar de fala no lugar. As pessoas, elas precisam, podem se expressar, mas ter o cuidado de como elas falam, de onde elas falam e perceber muito a trajetória, a existência sobre os assuntos que colocam. Eu tenho percebido e tenho tido a oportunidade de ter pessoas não negras como aliadas na luta antirracista nos fazeres da vida, realmente. Então, eu vejo que existe equilíbrio, é importante que a gente não perca de vista a humanidade das pessoas, porque senão a gente vai estar colocando a questão étnico-racial à frente da relação humana. Então, é importante que, sim, a gente fale essa questão racial, porque a gente está num país racista, mas a gente não pode basear. Então, a relação humana, ela precisa também ser tratada com o devido respeito, com o devido cuidar, e também existe harmonia no trabalho interracial, vamos dizer, né? Sim, total. Muito essa experiência de ter amigos e amigas, colegas de trabalho negras, mas contribui muito para a luta. E também contribui muito para os fazeres dessa arte. Muito bem colocado. A Bárbara que perguntando para a gente, vocês sentem que a internet tem ajudado a dar voz a criadores, influenciadores negros? Pois sinto que até poucos anos atrás essa discussão e reflexão não era tão acessível a todos. Enfim, eu vou responder a partir da minha visão, né? Como, né, a gente estava falando sobre essa romantização da acessibilidade das pessoas pretas para terem o conhecimento e através da arte. Né? Vindo como uma pessoa preta de quebrada, isso sempre foi, sim, um sacrifício. Até chegar, por exemplo, uma fibra ótica que demorou muito tempo, não chegava, a internet sempre era uma barreira, assim, né, para fazer qualquer tipo de coisa, para qualquer tipo de intervenção. E em meio à pandemia, até no ano passado, eu fazia aulas, né, de teatro, eu me formei esse ano. Estava finalizando pela internet e por uma plataforma que era super pesada. Então, tinha sim, enquanto todos tinham um acesso mais facilitado, tinha sim essa coisa de ser bem difícil acessar, de cair toda hora e de não conseguir concluir, sair antes e várias coisas que aconteciam. Né? E aí foi chegar, né, a fibra aqui, aí eu pude ter essa facilidade maior, assim como todas as pessoas aqui periféricas puderam ter também, né? Então, mas não era só questão de não ter, de não querer ter, de não ter né, verba ou acesso para ter. A gente queria ter isso, mas a gente só não tinha oportunidade, só não chegava até aqui para gente. Né? Mas a gente tinha, sim, os recursos para ter. Né? Então, é sobre isso também, sobre a gente ter os recursos para fazer, mas a gente não ter o material, a gente não ter o investimento, a gente não ter a oportunidade de ter uma internet, de ter tido uma internet muito, né, né, para não dizer o palavrão aqui, para conseguir nos possibilitar ter acesso a essa arte. Enfim, não sei se me fiz entender muito bem, mas agora a sua perspectiva a respeito. Total, deu para entender. Fico pensando no quanto que sempre temos tecnologias sociais, assim, né? A criada, ela sempre tenta resolver as coisas, mesmo não tendo curso, mesmo não tendo oportunidade, mesmo sendo negado a nossa existência nos espaços. Assim. Então, eu sinto que ela cumpriu um papel mesmo de talvez maior divulgação, maior das nossas pautas e por outro lado, uma ferramenta totalmente vista, ela também tem algo de volta, né? Então, eu sinto que a gente, por vezes, também acaba sendo a gente está em estado de negociação nesses lugares também, né? É importante a gente se atentar para que a gente por vezes pode ficar até a nossa saúde mental, assim, né? Então, que a gente negociar as nossas existências
ponto também para estar na internet tem sido um valor, né? Da palavra, mas acho que a gente está criando por meio da internet. E aí eu queria aproveitar sobre a questão da comunidade, dizer que é alta, a gente cada vez mais está em políticas culturais para a nossa população. Estou trabalhando desde o ano passado nessa de formação cultural para a cidade. Desculpa, tá cortando um pouco a sua fala. Desculpa falar que às vezes você fala e some a sua voz, né? Não sei como tá aí para as pessoas, mas para mim tá sumindo um pouquinho o que você tá falando. O seu áudio as pessoas estão falando que também o áudio está cortando. Vou tentar ver aqui. Diminuiu o volume, tá? E agora, conseguem me escutar? Ainda corta um pouco. Não sei se é o fato do microfone, o fone de ouvido, mas ainda... Enfim, pode continuar seu raciocínio, que aí eu vou te falando. Se estiver cortando muito, você me fala que eu fico. Ainda tá. Tá. Deixa eu tentar colocar o fone de ouvido, hein? E agora, tá melhor? 1000 vezes. Melhorou então, bastante. Que bom, que bom. Desculpa, então, te atrapalhar só por conta dessas coisas que a gente tem que... Imagina, tá tudo certo. A gente quer te ouvir. Lidar com essas questões tecnológicas também, né? Bem, mas aí se por acaso acontecer de falhar, você me fala, viu? Eu estava dizendo, né, só retomando um pouco, então, a minha última fala, sobre a importância de políticas públicas para a população preta, sabe? Porque se somos um país, né, em maioria de pessoas negras, entendendo pessoas negras, pessoas pretas e, enfim, IBGE dizendo aí pessoas pardas também, que é bem questionável esse termo, mas somos maioria, né, mais de 56% da população. Então, é fundamental que a gente tenha políticas públicas fomentando também maiores oportunidades de acesso ao recurso público, inclusive, né? Então, nesse sentido, eu fico pensando o quanto que é fundamental que as políticas públicas elas sejam implementadas, mas também que elas sejam publicizadas, porque por vezes é isso, existe a política pública, mas ela não chega na quebrada, ela não chega na comunidade, né? A galera não está sabendo o que está rolando. Por exemplo, a gente está tendo na supervisão de formação, que é um departamento da Secretaria Municipal de Cultura da cidade, vários editais abertos com chamamentos para artistas educadores. O PIA, por exemplo, né? Ele é um programa público que existe há 13 anos de existência, e esse ano a gente teve diversas ações afirmativas, né? A gente teve mais de 56% das vagas ocupadas por pessoas negras, né, que se autodeclararam negras. A gente teve ações afirmativas para pessoas com deficiência, para pessoas trans. Então, cada vez mais a gente poder trazer essa equidade de oportunidade para todos, né, para que a gente tenha essa representação, né, e essas existências de maneira mais ampla possível nesses espaços. Maravilha. Acho que respondemos então. Ela está falando aqui também, a Tassi, o recorte social tá lá também por conta de onde as operadoras são disponibilizadas, né, para a melhor conexão, né? Então tá bem para lá para os centros, né? Aqui né, demorou um pouco mais e ainda tá chegando, né? Sim, sim. E também dizer sobre esse recorte, né, Meire, de que o centro, ele não precisa ser a maior referência de produção de conhecimento, né?
Nós, pessoas periféricas, a gente viveu durante muito tempo nessa coisa, eu vou pro centro, porque é no centro que tem as coisas boas, é no centro que tem a grande produção de conhecimento cultural e artístico, e hoje a Quebrada, inclusive, está fazendo e realizando coisas potenciais e precisam ser feitas, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, fomento à periferia e tantos outros incentivos para fortalecer a produção local, é fundamental, realmente. Totalmente. Isso eu digo também, agora saindo mais também atrelada essa questão né, de conhecimento sempre no centro ou sempre eurocêntrico, né? Dentro da arte também, estudando teatro, estudando arte, sempre foi essa coisa europeia, né? Sempre foi essa coisa de a gente estudar só os dramaturgos e, enfim, né, os historiadores e a arte sempre foi trazida de lá, mas a gente sabe também fazer arte aqui e só não nos é dado a oportunidade de mostrar o que a gente sabe fazer, né? Então, atrelado a isso também de ter a oportunidade da internet, tem essa oportunidade também que não é nos dada de mostrar o que a gente sabe fazer, o que a gente tem de recursos, de material para fazer, né? Então, é muito essa coisa também da romantização do negro não poder, do negro sempre ter o sacrifício de tudo. Não, gente, a gente tá aqui, a gente tem muita coisa, tem muito conteúdo, viu? Tem muita coisa mesmo. Exatamente. E perceber o quanto que a gente precisa também trazer as nossas existências e referências para esse lugar da produção do conhecimento, né? Eu vou aproveitar que entrou aqui um grande amigo e professor querido, Tiago Pestana, para citá-lo, assim, sobre a filosofia Ubuntu, por exemplo, né? Eu sou porque nós somos. Então, de qual forma também a gente consegue trazer essas nossas referências ancestrais para subverter essa ótica colonizadora, essa ótica, por vezes, que mais segrega e separa as pessoas do que junta, né? Então, também sinto que é um tempo também que a gente tem vivido para trazer essas outras visões de ser e estar no mundo de uma maneira confluente. Totalmente. Né? Sobre trazer, né, o que a gente tem de melhor e expandir, né? É uma forma de intersecção também e de inserção da gente. Querido, não sei se vocês têm mais perguntas, eu quero saber se as pessoas têm mais perguntas ainda. E eu já vou te agradecendo muito, 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 muito por essa escuridão que você trouxe aqui pra gente, por a gente estar esclarecendo muitas ideias, por a gente ter debatido e trazendo para o centro da nossa conversa todas toda essa pauta, né, que é muito necessária. Quero te agradecer imensamente por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente, tá bom? Eu sei que você está muito corrida, eu sei que você tem uma agenda que está bem corrida, né? E você estar aqui com a gente, ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento, a sua trajetória, para a gente é uma honra. Ficamos muito felizes mesmo, de verdade. Viu? Você quer fazer uma consideração final? Algo que você queira falar a respeito? Sim. Agradecer muito, Meire, você. Para mim é muito simbólico ter dividido, ter trocado essa live com você, uma mulher preta, exponencial. Acho que acredito também que é um momento que a gente precisa cada vez mais ecoar as nossas vozes, né, ecoar as nossas existências e que elas sejam fundamentos realmente, assim. Então, quero agradecer muito, deixar um abraço muito carinhoso a todo o Ínteros coletivo, assim, por pessoas tão exponenciais que tiveram e fazem parte da minha trajetória também, e dizer que é isso, né, nós estamos seguindo nessas confluências e de que a gente possa sempre valorizar de onde nós saímos, de quem nós somos e para onde que a gente está indo, né? O nosso futuro é ancestral e a mudança é mulher preta, isso precisa ser dito também. É isso, somos a mudança, somos a potência e a resistência. Muito obrigada, viu? De verdade mesmo. O axé pra gente. E só alguns avisos também, que amanhã tem mais live, né? Sou uma pessoa que a memória é muito, né, curta, então eu vou esquecer. Tem mais live amanhã às 8 da noite também, nos mesmos horários. Amanhã tem com a Tassi, que tá aqui também. E também na nossa querida atriz, que é do coletivo também.
E tem uma outra live também que é com o Guto na segunda-feira, tá bom? Então estejam atentos aqui à programação, que tem ainda bastante coisa para rolar. E é isso, tá bom? Fiquei muito feliz de poder ter feito essa live, muito feliz mesmo, muito grata a tudo isso, muito grata ao Inteiros também por ter me possibilitado de estar aqui, por essa oportunidade. E então até amanhã e depois de amanhã e até a nossa temporada de estreia dos Naves agora em agosto. Estejam atentos que já já rola tudo para vocês saberem direitinho como vai ser. Querido Will, Axé. beijo, axé pra gente, tá bom? Beijo, axé. Vida longa pra nossa arte pra gente. Viva! Beijo a todos que estiveram junto com a gente também nessa live, tá bom? Muito obrigada. Ela vai ficar salva aqui para quem quiser assistir, para quem perdeu, para quem quer rever. E é isso. Beijos a todos. Axé. Beijo, gente. Axé.